Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. A Bolsa de Valores na sexta-feira fechou acima dos 112 mil pontos. Uma alta de 2,78%, chegando então aos 112.764 pontos. O que está acontecendo com a Bolsa? Para quem vem acompanhando o canal Viver de Renda, a gente vem falando sobre este assunto. Quem assina a seleção de empresas tem detalhes de nossa análise, tem uma ideia muito mais, vamos dizer assim, detalhada do que está acontecendo. Então nós saímos de um canal de baixa, saímos de uma consolidação, fomos para um território novo. Este território novo sinaliza um movimento ascendente. O alvo era os 12.500, 12.600 pontos, por ali, essa região. Fomos lá. E agora? É possível fazer uma correção? Nos descolamos muito da média móvel de 21 períodos. Isso significa o quê? Que pode haver uma correção nos próximos dias, considerando os ganhos dessa alta rápida que aconteceu? É provável, é possível, mas a gente, se fizer algum tipo de correção, vai buscar o quê? Talvez ali a faixa de 105, 106 mil pontos, para então reiniciar uma subida, muito provável. Os estrangeiros estão dando tom de novo à Bolsa. Eles tinham saído. No início do ano nós antecipamos o movimento de alta, no início do ano, dissemos que íamos subir, que o alvo era os 120 mil, o alvo primário, o secundário 125, fomos a 121.570. Fomos muito bem nessa projeção para quem estava acompanhando o nosso canal desde 4 de janeiro, quando a gente deu esse alerta, olha para onde vamos. Então, os estrangeiros depois em abril saíram. Dissemos, olha, os alvos estão mais abaixo, estão ali a 100 mil pontos, se perder os 100 mil pontos podemos ir aos 95 ou até mesmo os 90. Chegamos àquela faixa dos 95.600, 95.700, 94, por ali, nós fomos ali naquela região e agora estamos voltando. Fizemos uma consolidação, ficamos andando de lado quase que 7 semanas praticamente andando de lado, mas na quinta-feira que passou, não essa agora, a anterior, nós rasgamos essa consolidação, passamos para o patamar de cima, saímos do canal de baixa e aí o alvo era os 112. Na seleção de empresas nós antecipamos a leitura deste cenário, por isso inclusive antecipamos o relatório da seleção de empresas de agosto, que normalmente sai no dia 14, no dia 6 a gente divulgou, exatamente para que você aproveitasse e ajustasse a sua estratégia para o que estava para acontecer, para o que já estava acontecendo. Na quinta-feira que antecedeu o dia 6, que foi o sábado, dia 4, nós tivemos ali o primeiro movimento mais forte de entrada dos estrangeiros, R$1 bilhão mais ou menos. Desde então eles estão entrando, se nós pegarmos aqui até o dia 9, eles entraram com 4 bilhões 742 milhões, 4 bilhões 742 milhões até o dia 9. E seguramente entraram mais aí nos outros dias, em especial na sexta-feira, um forte movimento ali, provavelmente eles entraram com 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bilhões. Eu vou atualizar vocês mais à frente. Então, o movimento técnico foi feito, tínhamos um alvo ali nessa faixa de 112.600, mais ou menos, esse alvo foi cumprido. O que esperar agora? Bom, em tese, a gente vai ver provavelmente uma busca pela média móvel de 21 períodos, isso é natural, olhando apenas análise gráfica, análise técnica, é possível que se busque essa média móvel aí nas próximas semanas para reiniciar um movimento ascendente. Se rompermos, de fato, essa região de 112.700 no curto prazo aí agora, como já foi feito, se a gente retroceder a média móvel para voltar um movimento ascendente e confirmar o rompimento dessa região de 112.700, o que seria o natural? O natural seria a busca
dos 121.570, a busca dos 121.570. Essa é a leitura que a gente está fazendo, essa é a leitura que a gente compartilha aqui com você, porque a nossa ideia aqui é não ficar em cima de muro, nós não temos vocação para ficar em cima de muro, a gente tenta antecipar algumas coisas com base no que a gente acredita. Certo ou errado, o tempo vai dizer, mas a gente compartilha com toda a coragem, com toda a tranquilidade, porque a gente aprendeu a fazer isso, a ser autêntico, a ter essa autonomia de expressar nossa interpretação, né, sobre o que nós estamos enxergando. Bom, ainda sobre bolsa, eu quero dizer o seguinte, olha, a taxa Selic está lá em 13,75 ao ano. Eu não acredito que o Banco Central aumente mais a taxa Selic. Eu acho que seria uma estupidez, uma burrice. Então, eu acredito que essa taxa de 13,75% ao ano acabou. É o ponto, o fim de linha. Sendo assim, as conversas agora será quando começa a queda da taxa Selic. Eu acho que é isso que está posto aí para os próximos meses de discussão. Quando começa a cair? É isso que vai ficar recorrente na conversa do mercado, né? Vamos lembrar que a Rússia baixou os seus juros para 8%, né? A Rússia baixou os juros para 8%. Então, veja, olhando de forma assim muito breve, não consigo enxergar sentido. A Rússia está com uma taxa de juros hoje de 8% e o Brasil ainda está com uma taxa de 13,75%. Então, já acho que existe aí um descompasso entre uma coisa e outra. A nossa realidade é muito melhor do que a da Rússia, não é? Então, na minha interpretação, já existe margem, mas eu acredito que o Banco Central não vai fazer nada durante um bom tempo. Mas eu diria que já existe margem para o Banco Central começar a pensar na sua redução. E aí, acredito eu que março de 23 seria um bom time para acreditar que a taxa de juros começa a cair, março de 23. Postergar muito isso gera danos à economia. Postergar muito isso gera danos às empresas e o próprio endividamento dos governos. Não será inteligente da parte do Banco Central postergar muito esse pico da taxa de juros em 13,75, certo? Mas é importante entender que nós estamos começando a voltar a viver um cenário mais otimista do que pessimista. O otimismo vem tomando conta também, pouco a pouco, lá nos Estados Unidos e aqui, em algum momento, isso também vai começar a acontecer. No canal de Viver de Renda, os otimistas já prevalecem. Aqui nós somos eternamente otimistas. Estamos sempre olhando o lado cheio do copo. Essa é a nossa proposta sempre, não é? Essa é a nossa proposta sempre. Muito bem, como eu tinha dito no vídeo anterior, nós vamos falar dos resultados. Nos acompanhe agora com muita atenção, porque eu vou dizer para vocês o que é que eu achei dos resultados da Oi. O que foi que eu achei dos resultados da Oi? É isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Deixe-me ver aqui as minhas anotações para compartilhar com vocês. Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, o que destacar? Me perguntaram, você gostou? O que é que você achou dos resultados? Talvez foi uma pergunta de um inscrito aqui do canal. Eu achei muito bom. Primeira resposta, eu achei muito bom o resultado do segundo trimestre da Oi. Primeira resposta é essa. Mas o mercado caiu 10%, não sei o quê. Os especuladores fazem da Oi uma Disney, né? Tem uma casa de análise trabalhando fortemente aí no processo de encorajar a venda. Está a serviço dessa especulação que vocês estão enxergando aí, está a serviço dessa especulação. Cabe aos investidores não serem bobos, né? Não serem os patos da vez, né? Porque os especuladores ganham muito dinheiro. Imagine uma queda de 10% na sexta-feira, se um grupo investiu, vamos supor, 10 milhões. Imagina aí 10% de ganho em cima de uma operação de 10 milhões. Perceberam? É isso que está acontecendo.
Então fiquem ligados, não sejam os bobos do jogo, sejam os espertos, né? Não sejam os bobos do jogo. Mas vamos lá, o que dizer deste resultado do segundo trimestre? Eu já tinha antecipado que os resultados do segundo trimestre seriam melhores que os do primeiro. E de fato isso aconteceu, Nenhum estresse, tudo em linha com as minhas expectativas. Nada de anormal. E aí, por que eu demoro? Eu nunca faço vídeos quando saem os resultados, no dia dos resultados. Eu uso o tempo para estudar, eu uso o tempo para me aprofundar, para mergulhar, sair da superfície. Na superfície ficam aqueles que têm pouca capacidade intelectual. Então a gente tem que entregar a vocês o melhor trabalho possível. E esse melhor trabalho passa por se aprofundar. Não dá para ficar na superfície repetindo coisas que são muito simplórias, né? A gente tem que mergulhar um pouquinho. Então vamos lá. O segundo trimestre está se referindo a abril, maio e junho. O primeiro trimestre, vamos recordar rapidamente o primeiro trimestre. O primeiro trimestre veio um lucro contábil. Destaquei isso aqui, olha, não é para animar, é um lucro contábil. Tinha sido muito beneficiado o resultado do primeiro trimestre pela queda do câmbio, Então, destacamos isso, olha, não se anime, o primeiro TRI, esse lucro é um lucro contábil e há um ganho, um impacto grande aí, ocasionado pela variação cambial. No segundo trimestre, nós já tínhamos dito, olha, veremos resultados melhores, vamos ver a entrada de caixa da venda das empresas, né? E veremos a redução da dívida. Eu tinha inclusive feito um vídeo há um tempo atrás dizendo, olha, minha expectativa é que a gente esteja com uma dívida na casa de 15,6 bilhões. Não sei se você se recorda disso, que eu cheguei a falar esse número, 15,6 bilhões. Era a expectativa que eu tinha, né? Veio 16 bi de dívida, né? 16 bi de dívida. Eu tinha falado em 15,6. Veja como nada me surpreendeu, né? O nível bem próximo, né, do que eu falei e do que veio. Tinha dito também recentemente que eu tinha uma expectativa de um caixa de pelo menos 3,5 bi. Veio de 5, veio melhor do que o que eu tinha colocado de forma conservadora, 3,5 bi, né? Então, vamos aos números para que a gente... sim, eu também tinha comentado, olha, o segundo TRI a gente vai ter também, se o primeiro TRI a gente tinha tido um ganho cambial, porque o real em relação ao dólar tinha se valorizado, no segundo TRI aconteceu o oposto, o dólar voltou a se valorizar em relação ao real. Então haveria uma perda, uma queda aí em função do câmbio, né? Era preciso já estar esperando isso, né? Nada de anormal. Mas vamos lá, as minhas anotações. Nesse segundo trimestre, abril, maio e junho, nós tivemos, o Rodrigo Abreu fez a sua apresentação dizendo isso, né? Houve o fechamento aí das operações da Infraco, Hoje Vital, da Oi Móvel, né? Esse é um ponto positivo. E aí ele disse, muito bem, outro ponto importante que ele destacou é que havia uma redução no ritmo de casas conectadas, né? Mas que ao olhar maio e junho, comparando com abril, o ritmo de casas conectadas voltou a subir e está acelerando na ordem de 26%, ou seja, crescendo na ordem de 26%. Quanto a Oi Soluções, que é a parte de tecnologia, ele destacou que comparando ano a ano, 22 com 21, mesmo período, houve um acréscimo de faturamento de 67%, uma melhoria de desempenho de 67%. Muito bem, o CAPEX foi de 386 milhões, né, de reais, e isso reflete o novo perfil de investimentos da Oi, da nova Oi, né, o novo perfil de investimentos da nova Oi. Ele destacou também o seguinte, que a arbitragem
falaremos mais à frente, a arbitragem e a migração são dois pontos estratégicos na agenda dele, presidente da Oi, a arbitragem e a migração. Ele entende que isso ainda demora de 18 a 24 meses, não é? E ele destacou que houve aí uma queda na receita total, quando você compara o segundo TRI de 22, com 4,38 bilhões, com o quando você compara o segundo TRI de 21 com o segundo TRI de 22. Segundo TRI de 22, 2,7 bi versus 4,38 bi em relação à receita. E isso é natural por conta já de você estar retirando da sua conta o imóvel, né? Você já está retirando ela da sua conta e também está tirando a Infraco, né? A questão do lucro prejuízo, né? No primeiro trimestre de 22 teve 1,78 bi de lucro contábil, é importante entender isso. E tem aí a importância do impacto da variação cambial, que ajudou bastante nas contas da Oi. Já no segundo TRI de 22, o que foi apontado foi um prejuízo de 321 milhões. Esse foi o prejuízo. Ele destacou também que a margem EBITDA está próxima aí de 14% e que ainda vai se estabilizar e que está se buscando um novo patamar para a empresa pós-recuperação judicial. Mais uma vez, com relação à fibra e Oi Soluções, somando as duas coisas, já representam 67% do resultado da empresa, fibra mais tecnologia, 67% do resultado da empresa. Então ainda tem 33% que estão ligados à velha empresa, a velha Oi que está morrendo, que vai deixar de existir. Essa internet de cobre vai a zero, ela vai ser zerada, e a telefonia fixa, muita coisa vai estar sendo transformada para a telefonia usando a fibra ótica. Isso a Oi já está implementando, não é? A dívida líquida, né? A dívida líquida ficou em 16 bilhões, a dívida bruta em 21 bilhões, a dívida líquida em 16, porque existe no caixa 5,1 bi no caixa. Então, dívida líquida 16 bilhões. Vamos lembrar que essa empresa chegou a ter uma dívida total de 105 bilhões de reais quando entrou em recuperação judicial, somando com aquela multa da Anatel. Então, chegou a ter uma dívida de 105 bilhões de reais. Essa dívida está caindo para 16 bilhões, a dívida líquida atual, e ainda tem mais aqueles 7 bi de dívida da multa da Anatel. Então, estamos falando em 23 bilhões, uma empresa que chegou a dever 105 bi. Na verdade, caiu muito. Não foi pouco, não. Muito. Então, muito foi feito, muito está sendo feito, e ninguém disse que a Oi era um investimento de curto prazo. Aliás, não existe investimento de curto prazo. E no caso da Oi, é uma empresa em turnaround, uma empresa em recuperação judicial e empresa em turnaround, ou seja, em transformação. A paciência é a chave para quem quer investir em Oi. A paciência é a chave, né? Quando me perguntaram, qual é o seu horizonte de investimento para a Oi? Eu disse, eu vou ficar na Oi pelo menos até 2024, 2025. Eu não estou pensando em sair dela antes disso. Então, o investidor de Oi tem que ter essa clareza. Por isso mesmo, ele não deve investir somente na Oi. Ele deve investir em outras empresas. Eu tenho outros ativos em carteira. Eu não tenho só investimentos na Oi. Entendeu? Então é isso que as pessoas precisam fazer, é isso que as pessoas precisam entender. Óbvio que às vezes a pessoa tem tão pouco recurso, que tem muito acionista da Oi que é muito pequenininho, e que ele diz, eu tenho só, sei lá, 3 mil reais, eu vou investir tudo em Oi. Pronto. Se você sabe esperar, tranquilo, não tem nenhum problema. Não é? Não tem nenhum problema. Mas vamos lá. Então, esses são alguns números que eu gostaria já de estar destacando com vocês, né? Com relação à arbitragem e migração, o Rodrigo Abreu disse, olha, isso está dentro da minha agenda estratégica, da minha agenda de prioridades. A Oi quer fazer a migração.
A Oi quer fazer a migração de concessão para autorização, isso ele declarou. Muito bem. Outro fato que ele chamou a atenção foi com relação à receita total, né? No primeiro TRI, essa receita total foi de 4,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano, 4,4 bilhões. Isso aí juntando a Oi antiga e a Oi nova, né? A Oi total sem tirar a móvel e a Vital, né? Então, o primeiro TRI, a receita foi de 4,4 bi. O segundo TRI, 2,77 bi. Somando um com o outro, 7,18 bi no semestre. Foi essa a receita total da Oi no semestre, 7,18 bi. Mas ele acrescentou uma rubrica interessante que eu queria compartilhar com vocês para que vocês tomem nota. Ele criou uma rubrica que ele chamou de operações continuadas. O que são as operações continuadas? As que vão permanecer, as descontinuadas que vão desaparecer, continuadas que vão continuar existindo. Então, as operações continuadas, quando ele chama isso e olha essa rubrica na receita total, a do primeiro TRI foi de 2,12 bi, a receita das operações continuadas, 2,12 bi. No segundo TRI, 2,23 bi. Ou seja, o primeiro semestre das operações que vão continuar, a receita total foi de 4,35 bi no semestre. Vamos ver qual será a receita dessas operações no segundo semestre. A expectativa do Rodrigo Abreu é um segundo semestre melhor, E ele já antecipou a expectativa dele de receita. Ele disse que quer fechar o ano com 10 bilhões de faturamento, receita total, 10 bilhões. E sendo assim, o que falta para a gente acompanhar os dados do terceiro e do quarto TRI? Uma projeção aí de receita de 5,7 bi. 5,7 bi no segundo semestre. Essa é a expectativa de receita dessas operações continuadas, né? Dessas operações continuadas, 5,7 bi. Vamos acompanhar, vamos aguardar os resultados. Bom, ele também destacou a questão aí das casas conectadas, né? O segundo trimestre teve 144 mil casas conectadas adicionadas, né? Acrescidas. 144 mil. É pouco. Lembra da velocidade que a Oi vinha no ano passado. Mas isso tem muito a ver com a pisada de freio que a empresa deu, porque estava faltando dinheiro, estava começando a faltar dinheiro no final do primeiro TRI. Então, ele pisou no freio na virada de dezembro para janeiro, os números vieram fracos de novas adições da Oi em relação ao ritmo anterior, e no segundo TRI, pelo menos abril, ainda se manteve um resultado fraco, mas maio e junho já começou a acelerar e crescendo comparado a abril 26%. Então vamos aguardar o terceiro TRI, porque eu acredito que esse número vai voltar a acelerar cada vez mais rápido, não é? Vamos acompanhar isso. Que mais? A fibra, ela já está dando uma receita, quando você olha o segundo TRI de 21, ela estava dando uma receita de 691 milhões de reais. Quando passou para o primeiro TRI de 22, foi para 913 milhões. Veja que teve aí uma boa alta, né? De 691 para 913 de um trimestre do segundo TRI de 21 para o primeiro TRI de 22. E no segundo TRI de 22 foi para 958 milhões. Cresceu em relação ao trimestre anterior, crescimento aí de 5%. Né? E em relação ao segundo TRI de 21 versus segundo TRI de 22, foi uma alta de quase 40%. Então veja a dinâmica da Oi, é uma dinâmica muito interessante, né? Então, muito interessante. E aí, vamos ver o seguinte, a receita de fibra no ano de 21 foi de 1,3 bi, a receita de fibra, e agora em 22, ela já está em 1,87 bi. 1,87 bi, olhando agora 2022, ou seja, já superou o ano anterior. Né?
Então vamos ficar observando esses números. Uma outra coisa que ele destacou, o foco da Oi no comercial, em garantir a ampliação da velocidade de conectividade de 400 Mbps. Por que isso? Porque este é um cliente que paga mais, é um ticket médio maior. Isso já está representando 33% dos clientes dos planos de 400 Mbps já são 33% dos clientes da Oi. E a ideia é isso subir ainda mais. Este é o foco. Fazer isso subir ainda mais. Na média nacional, ele destacou que a Oi já ocupa aí em torno de 34% de participação de mercado, de market share, né? Destacou também que o ICMS tende a reduzir, o ICMS reduz a conta de telecom, né, de internet, de comunicação, e que isso vai favorecer o ingresso de novos clientes no mercado, né? Novos clientes no mercado. Isso é muito bom. Então veja, isso aqui é uma primeira rodada, um primeiro apanhado de números que a gente precisa ter para entender esse balanço do segundo trimestre, essa demonstração de resultados do segundo trimestre de 22. Ele ainda enfatizou que nessa busca por melhoria de rentabilidade, um novo negócio, uma inovação, que é a Oi Fibra X, o Fiber to the Room, o FTTR, né, tende aí a ser muito promissor. Ele está finalizando o laboratório, vamos dizer assim, em Blumenau, Santa Catarina, e vai agora expandir isso para o Brasil e depois, no ano que vem, já para o mercado corporativo também. Já falamos aqui sobre essa inovação da Oi Fibra X, né? E qual o potencial público para isso? 32 milhões de clientes, pessoas físicas da classe A e B. Esse é o público preferencial aí para esse novo produto. O Rodrigo Abreu também nos apresentou um índice que eu julgo muito interessante, porque quando você entra ali no canal oficial da Oi, o Oi Oficial, e vai ver quando eles fazem qualquer postagem, tem muita crítica. Já teve inscritos aqui do canal que falou, poxa, tem muita crítica, reclamação contra a Oi. Mas essa reclamação é em relação à Oi velha, aquela da internet de cobre, aquela da telefonia fixa, da telefonia móvel, embora na telefonia móvel a Oi seja menos criticada, menos alvo de reclamação do que as outras, do que Vivo, do que Claro, do que TIM. Então, parece que TIM é um pouquinho melhor do que ela, mas melhor, a Oi móvel era melhor avaliada do que Vivo e Claro, né? Então, as críticas que eram muitas, era da empresa velha. E aí a grande questão é, e a nova empresa, como ela é avaliada? Então o Rodrigo Abreu apresentou o último índice de satisfação do cliente com relação ao produto da Oi Fibra e quanto ao serviço da Oi Fibra. E esse indicador de junho agora foi muito positivo, 91% de satisfação. Ou seja, 9 em cada 10 pessoas estão satisfeitas com o produto e o serviço da Oi, da nova Oi. E isso é importante, né, para fazer uma transformação de imagem. Isso vai acontecer, né? Vai levar um tempo, mas vai acontecer. Ele também falou da receita da Oi Soluções, que no primeiro TRI de 22 foi de 620 milhões e no segundo TRI foi de 686 milhões. Um crescimento de 10,5% de um trimestre para o outro, mas ele destacou que as receitas de tecnologia dentro desse resultado da Oi Soluções teve um crescimento de 17%, saiu de 106 milhões no primeiro trimestre para 124 milhões no segundo trimestre. Vamos lembrar que a meta é chegar em 2025 com 1 bilhão de faturamento nesse setor de TI, né? Essa é a meta que ele apresentou lá atrás, no planejamento estratégico 22 e 24. Né? Então, temos aí alguns números, temos outros tantos, mas vamos parar este vídeo por aqui. Você já tem muitos números para ir analisando, para ir estudando,
porque é assim que a gente precisa fazer. A gente tem que estudar os números para entender o que está acontecendo. Fuja do ruído, fuja da multidão, fuja dos escroques da mídia marrom, aquela turma que quer vender volatilidade, que quer fazer terrorismo. Não dê ibope a essa raça ruim, não dê ibope. Você já sabe quais são os canais que fazem isso, né? Aí de notícia, então fuja deles. Não perca seu tempo dando ibope a eles. E também não fique dando importância para uma casa de análise aí que ela está em linha, né, de tentar criar volatilidade, vai saber quais são os objetivos deles, né? Vai saber quais são os objetivos dele. Às vezes as pessoas mandam você vender para que elas comprem, viu? Então é importante entender isso. Às vezes eles fazem esse jogo, né? Olha, venda que isso não presta para nada. Aí na outra ponta ele está comprando. Então, muito cuidado. Tem muita gente ruim no mercado financeiro, muita gente picareta no mercado financeiro, muito bandido no mercado financeiro. Existe, não tem como fugir disso. É a turma da especulação, é a turma que diz uma coisa e faz outra, entendeu? Então, muita atenção, não seja vítima dessa turma ruim. Não seja vítima dessa turma ruim. Procure saber quem são, o que está por trás deles, né? Qual é o seu histórico, se realmente eles estão entregando alguma coisa positiva para você, que está ajudando você a crescer. Se eles não estão fazendo nada disso, olha, não perca seu tempo com eles. Não perca seu tempo com eles. Bom, hoje, domingo, nós estamos, vamos dizer assim, trabalhando para lembrar a vocês de que, em primeiro lugar, a nossa seleção de empresas já foi divulgada, o nosso relatório de agosto. Então, você entre no site da Eduz, vá lá em Nutror e acesse o seu relatório da seleção de empresas. Quem não é assinante ainda, assine. Eu acho que vai fazer muito bem a você. R$180, muito de graça isso, gente. Muito de graça a assinatura da seleção de empresas. Eu tenho certeza que vai ser útil, que você vai gostar e que você não vai se arrepender de fazer a assinatura, porque ela vai lhe ajudar a construir um racional de investimento pro longo prazo. E é assim, as empresas que eu tenho investido ou que eu estou estudando para investir. Então, você já vai encontrar, vamos dizer assim, algo muito facilitado para você refletir sobre os seus investimentos e definir as suas escolhas. Uma outra coisa é o nosso programa de desenvolvimento de liderança. Nosso pré-lançamento está encerrando agora, na segunda-feira, amanhã. É o último dia do pré-lançamento. Nós já anunciamos aqui, fizemos lives no dia 20, 21, 27, falando sobre construção de carreira, a importância de você evoluir na sua carreira profissional para poder ganhar mais e assim poder investir. Porque a regra é simples para você conseguir sua independência financeira. Você tem que aprender a ter educação financeira, sofisticar sua inteligência financeira, aprender a investir em poucas e boas empresas e precisa, em paralelo a isso, construir uma carreira profissional sólida, porque você precisa ganhar cada vez mais ao longo de sua vida para ter mais e mais dinheiro para investir ao longo da sua vida. É essa química que vai fazer a independência financeira acontecer. Então, é importante que você tenha essa capacidade de crescer profissionalmente. Isso é vital para a sua sobrevivência enquanto investidor. Então, nesse programa de desenvolvimento de liderança, nós vamos estar falando exatamente em como conseguir alcançar posições de destaque dentro da empresa, como você se conecta com a alta administração de uma empresa, né? Com a diretoria, com a presidência, como é que você pode assumir maiores desafios, que habilidades e competências você precisa desenvolver para que isso aconteça, para que você possa ocupar cargos de coordenação, supervisão, gerência, diretorias, presidência, né? Como você pode ser promovido, se sobressair, ganhar mais, ter salários de R$30 mil ou mais. Essa é a proposta desse programa de desenvolvimento de lideranças, o nosso PDL. E aí é importante a gente entender que as pessoas, para fazer esse percurso, esse itinerário, vamos dizer assim, elas precisam de conhecimento, e nós vamos transmitir o conhecimento adequado para isso. Elas precisam de preparo, o conhecimento leva a este preparo.
Você precisa de mentalidade, nós vamos trabalhar a mentalidade que você precisa para se conectar com a autoadministração por conta da nossa experiência. Isso vai facilitar a sua escolha, as suas escolhas e a sua mentalidade. E isso tudo vai te levar a construir as estratégias e a ter as atitudes corretas para ser visto e ser valorizado. E é isso que eu vou estar ensinando a vocês nesse treinamento, um treinamento que vai ter 5 meses, certo? Vão ter aulas gravadas, estudos de casos de empresas e vamos ter 2 aulas ao vivo que vai funcionar como uma mentoria, um espaço de interação entre o grupo que vai participar dessa primeira turma, troca de ideias e orientação com relação à carreira de cada um de vocês. E quais os conteúdos que nós vamos estar trabalhando? Nós vamos estar fazendo um planejamento estratégico pessoal em relação à sua carreira profissional. Nós vamos estar falando sobre as empresas, a visão e a cultura empresarial. Trabalharemos liderança, estratégia, negociação, planejamento, gestão do tempo, inteligência emocional, ética e valores. São os temas que nós vamos estar trabalhando. Para quem se destina a este treinamento? Olha, pessoas com nível superior completo ou incompleto, trabalhando em empresas privadas, nacionais ou internacionais, pessoas da área de estatais, de área pública, que percebam que existe espaço para o reconhecimento dentro do seu setor, né? Que não seja tão dependente assim da indicação política, profissionais autônomos em geral, empreendedores de todos os tamanhos, pessoas que queiram fazer carreira no exterior. Então, esse é o público que deve fazer parte deste nosso Programa de Desenvolvimento de Lideranças, nosso PDL. O curso, eu já realizei ele em alguns momentos em company, dentro de empresas, e nós agora vamos trazê-lo aqui para a internet pela primeira vez. Pela primeira vez eu estou trazendo ele aqui para a internet. Então, este curso é um treinamento de R$5.000. A primeira turma vai pagar apenas R$2.097. Mas o curso vai ser lançado, o treinamento vai ser lançado para setembro deste ano, em data ainda a ser definida, mas deve ser na segunda quinzena de setembro. Mas o pré-lançamento eu fiz desde aquelas lives, eu fiz ali o período de pré-lançamento e que está valendo de 1º a 15 de agosto. Então, 15 de agosto, último dia da inscrição do pré-lançamento. E por que é importante até 15 de agosto você se inscrever? Porque você vai ter um desconto adicional sobre aqueles R$2.097. Você vai ter um desconto de R$700 se pagar à vista. E se for assinante da seleção de empresas. Você tem que ser assinante da seleção de empresas e aí você tem direito a esse bônus de desconto de R$700. Mas só até amanhã, 15 de agosto, só até amanhã. A partir daí não tem mais desconto, do dia 16 em diante não tem mais desconto, preço cheio, R$2.097, que é um preço descontado em relação ao valor de R$5.000. Né? Esse 2.097 em relação à primeira turma. Então, essa é a oportunidade de pagar até amanhã 1.397 à vista. Ah, mas eu quero pagar no cartão. Pode pagar em 11, 12 vezes. Agora vai ter uma incidência de juros e vai ter um ajuste aí de taxas administrativas aí do cartão. Mas essa é a possibilidade que você tem. Eu acredito que isso possa transformar a sua vida. Né? Eu vou estar trazendo toda a minha experiência de administrador de empresas, de consultor, de quem trabalhou e esteve trabalhando para grandes empresas do Brasil e do exterior, com serviços prestados ao longo desses 30 anos para grandes organizações como a Santo Antônio Energia, a Braskem, a Catoca, que é uma empresa de Angola, Telefônica Vivo, projetos que a gente foi desenvolvendo em parceria com essas empresas, IBM, Microsoft, Fundação Odebrecht, CBPO, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Caixa Econômica Federal, Ministério do Planejamento, Fundação Kellogg, Embrapa, Instituto Ayrton Senna, Sempre Toshiba, Asebral Moovere, Dell, Alstom, Cisco, Oracle, BNDES, dentre outras organizações. Então a gente tem um relacionamento, tem um histórico de vida a serviço dessas organizações em dados momentos, atendendo uma ou outra em projetos, em alianças estratégicas, em parcerias, ou seja, esses anos todos de minha vida profissional foram dedicados a esse ambiente corporativo, sempre trabalhando com a alta administração, diretoria, presidência, conselhos. E não só isso, também dedicado a estudar, a buscar conhecimento. Então, tive a oportunidade de fazer curso com as maiores autoridades empresariais do mundo. Tive a oportunidade de fazer treinamentos com Jim Collins sobre planejamento e liderança, o Michael Porter sobre estratégia, Rancharan sobre execução, Abílio Diniz sobre gestão empresarial,
né? Inclusive o Abílio está retomando agora a sua turma na FGV novamente para esse curso que eu fiz com ele, né? Então, quem puder, estiver em São Paulo e puder nessa turma, já tá aberta, mas fique atento para o ano que vem tentar se matricular neste treinamento do Abílio na FGV, que vale muito a pena. Foi uma excelente oportunidade que eu tive de fazer esse treinamento com ele. E aí, além disso, outros tantos nomes que eu tive a oportunidade de estar junto em eventos presenciais, como Peter Drucker, C.K. Prahalad, Jack Welch, René Malborn, Roberto Cialdini, William Ury, Lynn Havard, todas essas pessoas eu tive a oportunidade de aprender. E esse conhecimento eu estarei disponibilizando para vocês. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!